Muito boa tarde a você que nos acompanha ao vivo aqui na CBF TV, iniciando mais uma coletiva de convocação da seleção feminina principal. Antes de passar a palavra para a técnica Pia Sundhage, eu passo a palavra para a supervisora geral das seleções femininas, a Lorena Marques, que vai fazer alguns comunicados para vocês. Por favor, Lorena, a palavra é contigo. Muito obrigada, boa tarde a todos, né? Então, com muita felicidade venho aqui, né, após o título da Copa América, um grande título, com uma campanha irretocável, sem nenhum gol tomado, 6 vitórias. Então, agora, após o título da Copa América e após as vagas, né, conquistadas tanto para a Copa do Mundo quanto para os Jogos Olímpicos, nós agora começamos nosso caminho para a Copa do Mundo, né? Nós já estávamos planejando, né? Então, a gente vai agora fazer nosso caminho para a Copa do Mundo, e até lá nós teremos 6 datas FIFAs, dentro do nosso planejamento estratégico, né, em conjunto com a área técnica. Dentro dele a gente quer jogar o maior número de jogos possíveis, né, com campeões de confederações, com diferentes estilos de jogo, né? Então a gente percebeu qual que era o melhor caminho, onde a gente iria em cada uma dessas datas FIFA, a gente escolher, né, adversários que possam trazer dificuldades para a gente, já que a próxima Copa do Mundo, né, nós temos um aumento do número de vagas, né, de seleções. Isso vai fazer com que aumente cada vez mais o número de seleções de diferentes países e diferentes continentes, né? Então, por isso a escolha, né, do atual campeão africano, para que a gente possa jogar com um estilo diferente contra o melhor que nós temos, que podemos encontrar dentro de uma Copa do Mundo, né, vindo do continente africano. Por isso a importância desse jogo e por isso a escolha, né, que nós fizemos para jogar com a África do Sul, né? Então, após as negociações, né, que nós fizemos, nós vamos jogar no dia 2 em Joanesburgo e no dia 5, né, ainda em fase final de negociação, mas com uma probabilidade para Durban, né, o segundo jogo. A delegação viaja no dia 29, segunda-feira, para que a gente possa, então, fazer a nossa fase de preparação. Chegamos na terça, para que a gente possa jogar na sexta-feira, no dia 2. É isso, a nossa viagem, e começamos, então, agora o nosso caminho para a Copa do Mundo de 2023. Passo a palavra agora para a Pia, para falar um pouco desse caminho. Boa tarde a todos. Antes de anunciar as jogadoras, é um momento de ansiedade para todas, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a Copa América. Nós nos classificamos para a Copa do Mundo e para a Olimpíada com jogadoras jovens, jogadoras novas, e eu estou muito feliz como elas conseguiram manter a calma. A gente não levou nenhum gol, marcamos muitos gols, e também estou muito orgulhosa das que foram para o Sub-19, até elas, mesmo elas estando perdendo para o Japão, eu acho que foi um jogo muito bom. Jonas e Jessica formam uma equipe muito boa, e a próxima convocação, eu acho que vão ser 2, 3, talvez 4 jogadoras da equipe Sub-19, porque todas nós estamos muito orgulhosas do que elas conquistaram até agora. Então, falando um pouco, indo para a África do Sul, as goleiras. Lorena, Grêmio. Natasha, Flamengo. Luciana, Ferroviária. Defenders, Rafael, Arsenal. Thaís, Palmeiras. Kathleen, Real Madrid. Diana, Palmeiras. Tamires, Corinthians. Fernanda, São Paulo. Letícia, Eintracht Frankfurt. Antônia, Levante. Midfielders, Ari, Palmeiras. Carolyn, North Carolina. Jacqueline, Corinthians. Duda Santos, Palmeiras. Duda, Flamengo. Duda Sampaio, Internacional. Adri, Corinthians. Micaele, São Paulo. Gabi Portillo, Corinthians. And finally, forwards. JC, Barcelona. Bia Zanerato, Palmeiras. Gabi Nunes, Madrid CFF.
Debinha, North Carolina, Ludmila, Atlético de Madrid. 25 players, because we're going to play 2 games. We will travel, and 25 players will be needed. Thank you. Muito obrigado, Pia. Antes da gente passar para a coletiva de imprensa, uns recados rápidos aqui para os jornalistas. Eu sei que os colegas já estão acostumados, mas não custa relembrar. As perguntas podem ser feitas em português, serão traduzidas aqui para a Pia, e depois a versão completa dessa coletiva de imprensa e também da leitura da lista serão publicadas com a devida tradução, beleza? Então, iniciando a coletiva de imprensa, eu chamo aqui agora o Rafael Sibila, da TV Globo. Sibila, por favor. Good afternoon, Pia. Vou fazer a pergunta em português. Eu estou aqui na Costa Rica e ontem tive o prazer de estar no jogo do Brasil e do Japão, em qual o jogo tivemos 2 tempos bastante diferentes. E a gente sentiu das próprias jogadoras um orgulho de tudo que elas vêm apresentando nesta competição. Agora há pouco você falou sobre que numa próxima lista teremos de 2, 3 a 4 jogadoras que estão participando desse Mundial Sub-20. Queria que você falasse um pouquinho desse processo, da importância desse trabalho que você tem vindo à Costa Rica, acompanhar essas jogadoras e dessa integração com o trabalho com o Jonas, pensando em Copa do Mundo e também nas Olimpíadas, pensando que alguma dessas jogadoras possam estar representando o Brasil. Eu acho que é muito importante nos prepararmos para o sucesso. E uma coisa é cooperar. A palavra juntas é muito importante, não apenas em campo, pelos 45 minutos, mas também fora do campo, quando nós falamos da equipe. Nós falamos sobre sub-17, sub-20 e a equipe toda. E esse é um dos motivos pelo qual, na Europa, eles trabalham com as jogadoras mais novas por um tempo maior e eles educam essas jogadoras. E tem esses jogos com outros países. Se você olhar Tassiane, isso explica tudo. Nós estamos muito orgulhosos do nosso país, mas também orgulhosas da performance e da equipe em si. Isso não vem de nenhum lugar fora, mas vem da equipe. Elas estão apoiando muitas jogadoras e certificando que é a equipe que joga em conjunto. Estou muito orgulhosa. Next question from Renata Mendonça, Vibradores. Estou sem microfone, vocês conseguem ouvir? Bom, agora sim. Falando. Tá. Minha pergunta é, primeiro, para a Pia, sobre essa demora para definição do amistoso nessa data FIFA. A divulgação do adversário veio faltando 4 dias para a apresentação das jogadoras. A gente está numa coletiva de convocação, faltando 4 dias para elas se apresentarem. Queria perguntar como que essa falta de planejamento, esse atraso, afeta o seu trabalho na preparação para a Copa do Mundo. E para a Lorena, por que demorou tanto para se confirmar esse adversário e se a gente vai ver essa dificuldade de planejamento com antecedência até a Copa do Mundo, ou se a CBF está fazendo algo para que isso não aconteça mais. Obrigada. Bem, a primeira pergunta, claro que é estressante, mas eu aprendi nesse país que você tem que ser flexível. É muito difícil do que eu tenho feito anteriormente nos Estados Unidos e na Suécia, mas tem formas diferentes. Independente se é difícil ou não, tem sempre uma forma de fazer e nós estamos nos ajustando e tentando nos comunicar cada vez melhor, porque nós tentamos achar as melhores jogadoras e isso é uma forma de fazer. Obrigada, Renata. Acho que a demora, né,
aconteceu principalmente devido à negociação, né? As negociações, elas demoraram um pouco para acontecer, a gente já vinha negociando já faz um bom tempo, então a possibilidade desse adversário já estava sendo feita já há um bom tempo, principalmente com a Pia, então ela já sabia o que ela ia analisar, como ia ser feito, então isso já estava acontecendo, principalmente a parte de viagem, a gente já estava fazendo, estávamos apenas nos ajustes finais para poder divulgar, mas nós já tínhamos previamente feito muitas coisas. Com certeza estamos trabalhando para que a gente não aconteça mais para frente. Já temos muitos adversários já em negociação, principalmente já para outubro, novembro, fevereiro, que tem a finalíssima, mas a possibilidade de outros jogos, e também para abril, né? Então a gente já tem adversários em negociação, um contrato com todos eles, para que a gente possa ter esse caminho o melhor possível e o caminho do qual a gente, tecnicamente, conversado com a Pia, para que a gente possa pegar principalmente adversários de grandes confederações, né? De diferentes confederações e principalmente diferentes estilos de jogo. Feito, próxima questão, então, do Alan Caldas, GE.globo. Boa tarde para todas, Pia, Lorena, as minhas colegas, o Sibila e a Renata, já fizeram principalmente a pergunta da Renata, um pouco da linha que eu ia perguntar também sobre isso que nos preocupa muito, né? Ter as adversárias sempre anunciadas muito próximo. Você já falou, Lorena, agora sobre a antecedência de planejamento para próximos adversários. Então, eu queria perguntar uma coisa, não na linha dos adversários, mas o que a gente tem visto pelo mundo é um crescimento da ligação entre as equipes femininas de clube e seleção com as torcidas, né? E tem sido muito bonito ver o que aconteceu na Espanha com Barcelona, aconteceu agora na Inglaterra, na Eurocopa. Infelizmente, a Copa América foi fora da curva, negativamente, porque não havia tanto torcedor. Eu gostaria de saber se é viável, nessa preparação para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, um dia termos, por exemplo, um amistoso da seleção brasileira com o Maracanã lotado ou algum outro estádio do Brasil de grande porte, para que haja essa conexão mais forte entre torcida e seleção brasileira no campo. Não apenas a conexão que a gente sabe que existe da torcida, mas ali no estádio. Eu gostaria de saber se a Pia tem esse desejo de um dia fazer essa estreia com a seleção brasileira num estádio, por exemplo, como o Maracanã. Eu cito o Maracanã porque ele é muito emblemático. E se isso é possível fazer, porque nós sabemos também que existe toda uma questão de logística que envolve, às vezes, é muito melhor para a seleção, por uma questão de logística, jogar fora do país. Obrigado. Bem, eu diria que sempre que todo lugar que a gente vai, você pode ouvir os brasileiros torcendo, porque a gente tem um coração de futebol. Eu lembro na Austrália ou até na Suécia, quando a gente jogou aqueles jogos, aqueles amistosos, a gente pode ver que tem brasileiros ali e que eles estão torcendo pela equipe brasileira porque eles têm um coração muito grande. É claro que eu vi o campeonato europeu, vi a Inglaterra jogar com uma grande torcida, e esse é o futuro para os próximos jogos, e já está acontecendo em alguns lugares aqui, tanto nos Estados Unidos, mas a maioria na Europa para os jogos femininos. Isso significa que é possível, e eu acho que tudo que nós temos, tudo que nós decidimos e a força que nós temos, mais cedo ou mais tarde, eu não sei, talvez daqui uns 2 anos, eu sei que é possível, e eu espero ser parte desse acontecimento nos jogos femininos no Brasil. Com relação aos jogos no Brasil, sim, com certeza está dentro do nosso planejamento jogar, né, no Brasil para nossos fãs. Então, nós temos dentro do nosso planejamento para a Copa do Mundo do ano que vem, né, em uma das datas FIFA, a gente fazer 2 jogos no Brasil para que a gente possa atingir 2 grandes cidades, principalmente 2 grandes capitais e 2 grandes públicos. Então, isso sim está, e com um grande adversário, né, dentro do planejamento. Então, com certeza isso para que a gente possa mostrar para nossos fãs que cada vez mais todos os lugares que a gente vai, temos grandes públicos. Então, queremos com certeza colocar aqui numa grande cidade para que a gente possa ter nosso público vendo nossa grande seleção e as nossas meninas dando um show como sempre.
Perfeito. Próxima pergunta da nossa coletiva, da Emília Souza, Fute das Minas, portal Fute das Minas. Oi, boa tarde, Pia. Boa tarde, Lorena. Então, Pia, a Gabi Nunes perdeu a Copa América por lesão, né? E agora ela volta para a lista da seleção. Pensando no ataque, eu queria saber se você considera ela uma jogadora de referência para ocupar essa posição, já que das últimas vezes ela atuou pela seleção e conseguiu jogar bem, assim. Teve um bom desempenho. Queria que você falasse um pouco do papel dela nesse grupo, que já está praticamente formado, né? O grupo da seleção. Obrigada. Bem, ela não teve tanta sorte porque ela se machucou antes da Copa América. E ela é um pouco diferente e é isso que nós gostamos dela e espero que vamos encontrar uma posição onde ela possa brilhar. E vamos tentar estilos diferentes contra a África do Sul. Nós precisamos ser mais... precisamos diversificar mais, especialmente no ataque. E a forma que nós estamos jogando na Copa América, eu espero que vocês vão ver um pouco mais dessas diferentes tipos de jogadas. E uma jogadora como a Gabi Nunes, ela vai ser, eu espero que ela vai ser importante nesse aspecto. Vamos lá, próxima questão da nossa coletiva de imprensa, dando sequência agora, Thaís Viviane, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Boa tarde, Ana Lorena. Minha pergunta para a Pia é que a gente está entrando numa sequência que vai terminar na Copa do Mundo, né? Essa sequência de datas FIFA que vai levar para a Copa do Mundo. Desde a renovação e olhando para a Sub-20, eu acho que a defesa, a gente tem um grupo mais ou menos fechado, entendendo bem, mas no meio de campo a gente tem muitas jogadoras lesionadas e um ataque que perdeu muitos gols na Copa América. Quais são os objetivos para esses dois setores até a Copa? E para a Ana Lorena, a gente viu uma programação aí que indicava amistosos contra Noruega e Inglaterra na próxima data FIFA e depois um torneio aqui com o Canadá. Isso vai ser mantido? Obrigada, boa tarde. Bem, primeiro, eu agradeço a sua opinião. Segundo, se a gente olhar os resultados, nós marcamos muitos gols na Copa América e não levamos nenhum gol. Então, a gente precisa manter a nossa defesa. Se olharmos a equipe da Joana e da Jéssica também, o Japão marcou 2 vezes, mas antes disso elas foram sólidas como uma pedra na defesa do Sub-20. Eu acho que o Sub-20 tem jogadoras muito interessantes no ataque. Isso é uma das razões pela qual nós tentamos trazer jogadoras novas, jogadoras mais jovens, e para fazer o ataque um pouco mais imprevisível. Nós ainda estamos perdendo a posse de bola muito fácil no ataque. E isso, quando nós jogamos, essa é a nossa chance de tentar melhorar isso e nos tornarmos mais conectadas com as jogadoras. Com relação ao planejamento, né, previamente colocado, que foi apresentado, né, quando nós chegamos, mas nós não tínhamos ainda as negociações não estavam completamente fechadas, né, algumas negociações continuam, né, como Noruega, como Canadá, essas possibilidades ainda estão, né, sendo apresentadas. A Inglaterra nós iremos jogar contra eles em fevereiro, que é a finalíssima, né, então já temos eles como os adversários, estamos à procura de um outro adversário para o mês de outubro, né, então estamos em fase final de negociações, principalmente dessas, então o planejamento, algumas coisas continuam, outras não, porque a negociação ainda não estava completamente fechada, estamos agora renegociando todas, né, que já estavam implementadas, e outras novas também estamos fazendo. Vamos então para a última pergunta da nossa coletiva de imprensa de hoje com o Luiz Ferreira, da Rádio Nacional. Boa tarde, Pia. Boa tarde, amigos. Pia, eu notei que nessa sua convocação você manteve basicamente o grupo que disputou a Copa América, pelo menos na sua grande maioria. E um dos problemas que você apontava durante as partidas da Copa América era a necessidade de ficar com a bola, a necessidade de ser mais imprevisível, como você falou agora na pergunta da Thaís Viviane. E agora a gente vai enfrentar um adversário que tem um estilo de jogo diferente daqueles que a gente via aqui na América do Sul.
Como que você vai implementar esse conceito de ficar com a bola, implementar essas mudanças táticas que você quer fazer num grupo em que, na maioria das partidas, apresentou essa falha de não permanecer com a bola e até uma certa afobação que você mesma detectou em algumas coletivas depois das partidas da Copa América? Boa tarde, obrigado. Bem, nós temos 2 jogos. Isso significa que nós temos 90 minutos 2 vezes para testar algumas coisas. E eu acho que a gente precisa testar algumas coisas. E a outra coisa é que nós vamos repensar como falamos de manter a posse, perder a posse de bola. Se olharmos a equipe, se olharmos quantas chances de gol, a posse de bola leva para essa chance de gol, mas também pode criar chances de outra forma. É por isso que nós estamos olhando a formação. Se nós somos capazes de jogar a forma que nós estamos jogando, nós tivemos algumas vitórias muito boas, mas também acho que é necessário. A Lorena estava falando sobre diferentes formas, de diferentes culturas para jogarmos contra, e a África do Sul vai ser muito diferente das equipes da América do Sul e da Europa. Se nós formos capazes de encontrar as fraquezas, ainda assim vai ser a nossa força para mudar o ataque um pouco. Como eu disse, a defesa eu acho que está bastante sólida, mas o ataque, precisamos mudar algumas coisas e talvez mudar algumas jogadoras, e especialmente jogadoras que vêm do banco. Eu acho que ainda podemos melhorar isso, fazer com que as jogadoras que saem do banco façam a diferença e mudem o resultado. Muito obrigado, Pia. Muito obrigado, Lorena, também. Aos nossos colegas jornalistas que participaram de mais uma convocação da Seleção Brasileira Feminina. A gente relembra que a íntegra será publicada em breve no canal da CBF TV no YouTube. Valeu!